Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler mais 4 capítulos, né? Nós estamos na primeira carta aos Coríntios. Então, hoje leremos os capítulos 5, 6, 7 e 8. Amém? Então, vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, Pai amado, obrigada por este tempo, Senhor. Um tempo precioso, um tempo que o Senhor está nos unindo num propósito. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos dado todas as ferramentas e nos dado a direção, Pai querido, para que nós possamos fazer a diferença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. É o que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Bom, então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado que alguém possua a mulher de seu pai. E vós estáis convencidos, e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se eu estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores. Porém, não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazer julgamentos vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Primeira aos Coríntios, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo, e se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes julgamentos das coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja.
Para a vossa vergonha eu digo: não há, pois, entre vós homem sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra sua obrigação conjugal para com a sua esposa e, da mesma forma, também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Mas eu falo isto por permissão, e não como mandamento, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu.
Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com o seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Mas aos restantes digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvarás o teu marido, ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa. Mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande, e assim eu ordeno em todas as igrejas. É algum homem chamado sendo circuncidado, não se torne incircuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se torne circuncidado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Fostes chamado sendo servo? Não te preocupes, mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite bastante. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é homem livre do Senhor, e semelhante também aquele que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Fostes comprado por um preço, não sejais servos dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligado a uma esposa? Não busques desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busques esposa. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposa sejam como se não tivessem nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar à sua esposa. Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido.
E eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para que o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Carta aos Coríntios, capítulo 8. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não o sabe como deveria saber. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e nós nele, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Todavia não há este entendimento em todos os homens, porque alguns, conscientes do ídolo, até agora comem coisas oferecidas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Mas o alimento não nos faz mais aceitos ante Deus, porque se comemos, não somos melhores, se não comemos, não somos piores. Mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Mas pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Portanto, se a comida ofender ao meu irmão, eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Amém? Terminamos mais 4 capítulos e que incrível, né? Nós estamos lendo e lendo o contexto todo, uma parte grande, como nós começamos a entender as coisas, né? Eu sempre cito esse versículo, né? Se alguma coisa ofender o meu irmão, que nós não devemos fazer. Mas aqui está um contexto, né, irmãos? E que bom que nós estamos aprendendo. Eu estou muito feliz, viu? Muito feliz porque você está aqui nos acompanhando. Nós estamos seguindo juntos e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Já com
primeira carta aos Coríntios ainda, né? Capítulo 9, 10, 11 e 12, tá bom? Te vejo no próximo vídeo então. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.